queimando sacrifícios continuamente, deixando minha vida e seguindo em frente. Eu quero ser teu amigo, Jesus. Paizinho, a minha oração é que o Senhor venha nos imergir nessa manhã, nos imergir nesse entendimento, nos imergir nesse coração, nos imergir nessa fé. Que o Senhor venha arrancar todo o controle humano, que já não é desde essa primeira manhã. O Senhor venha arrancar toda a influência, todo o controle humano, toda a influência dos dominadores do povo, toda a influência da vã forma de pensar desse mundo, toda a influência das tradições fúteis legadas pelos pais, toda a influência daqueles que dominam esse mundo de trevas. E que o Senhor venha nos deixar abandonados no oceano do teu amor, totalmente perdidos em ti, totalmente imersos em ti. Eu oro para que cada um aqui nessa casa encontre esse lugar nessa manhã, um lugar de onde um entendimento novo sobre o reino vai fluir do coração para a mente de cada um que aqui está, para a glória do teu nome. Que assim nós possamos viver em nome do teu Filho. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Paz a todos. Amém? Tudo bem aí embaixo? É o frio? O que aconteceu? Paz a todos, amém? Glória a Deus. Agora você pode se sentar. Vamos lá. Eu trouxe um monte de coisas, porque para variar o Senhor, Ele não me adiantou. E eu tentei, olha quanto eu tentei. Mas eu acho que eu sou vítima da primeira ministração que eu fiz. Não, foi a segunda ministração que eu fiz nessa escola. Quando eu falei que você não prepara a pregação, você prepara o pregador. Aí a gente luta para preparar um estudo. Sai nada. Vou te dizer. Deus gosta de me deixar mergulhado no oceano. No oceano você não tem controle. Não tem chão para você pisar, você não tem o domínio, você não tem o centro gravitacional a teu favor. Você está ali largado, rodeado, mas abandonado. Eu creio que é isso que o Senhor falou através de Paulo, quando ele diz que os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que são conduzidos pelo Espírito. É realmente uma vida de total abandono dentro de uma realidade em que você não tem mais controle de nada. Ele te controla. E aí você é levado pelo vento. Glória a Deus por isso. Amém? Porque a vida do justo é pela fé. Amém? Vocês estão aí? Vamos juntos essa manhã?
Glória a Deus. Então abra sua Bíblia. O livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Nós vamos tentar ser o mais didáticos possível, afinal isso é uma escola, correto? Então, como o pastor já falou aqui no início, a gente vai refrisar e reforçar isso. Eu creio que o pastor Jacques também vai reforçar isso bastante. Anote, tome notas. Tome notas do que você ouve, do que você entende, do que você absorve, do que você ouve. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos muito limitados na nossa capacidade de absorver. Como eu sei que nem todo mundo vai adquirir o material depois, que é muito recomendável, você adquirir o material todo da escola depois, DVDs que vão ser gravados, que estão sendo gravados. Você precisa ter uma base daquilo que você ouviu e daquilo que você ouviu do que você ouviu. Porque nós vamos falar muito sobre a expressão coletiva de Cristo, né? Messias, Yeshua, Jesus. A expressão coletiva dele no meio da igreja, a mente coletiva dele. A gente vai hoje à tarde e amanhã à tarde, a gente vai ter períodos de ativação, profetismo, para a gente poder mergulhar juntos, coletivamente em algo, porque na quarta, quinta, sexta, sábado, nós vamos sair às ruas. Afinal, é a escola, é o reino nas ruas. Então nós temos que ir para as ruas. Correto? Só que nós não vamos para as ruas espalhados. Um problema que a gente tem é essa coisa, como é que diz? Minha mãe usa o termo assim, desconjuntado. Vocês conhecem esse termo? É que eu sou de Minas, às vezes o negócio é um pouco diferente aqui. Conhece o termo desconjuntado? Alguém não entende o que é desconjuntado? Não. Desconjuntado é quando você está sem um controle certo, sei lá, sem um como é que diz? Sem um equilíbrio correto. Você não tem o controle correto do seu corpo, dos seus membros. Você ficou desconjuntado, você fica andando meio, entendeu? Não vou fazer de novo não, estou filmando. Sabe aquela coisa meio bambo? Que você fica no negócio, suas pernas ficam mole, aí você fica... eu estou desconjuntado, minha mãe usa muito essa expressão. Nós temos uma crise crônica de desconjuntamento no corpo do Messias na Terra. Infelizmente. Porque ele preparou tudo direitinho para que tudo fosse construído sob uma base correta. Que tudo que fosse edificado depois fosse da mesma essência, da mesma natureza do que foi edificado desde o princípio, do que é desde a eternidade. Que tudo fosse construído muito bem ajustado, muito bem conectado uma coisa na outra. Cada membro bem conectado uns com os outros. Porque ele deixou um trabalho pronto. O problema é que, como disse o próprio Paulo, falou assim, olha, cada um veja o que edifica. Se é palha, se é madeira, se é feno, ou se é ouro, prata, pedras preciosas. Falam de cascas, de aparências ou de tesouros. Creio que nós vamos falar sobre isso essa manhã, a respeito de aparências e tesouros. Porque quando João falou a respeito de Jesus, que ele viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo, que a pá ele tinha na mão e que ele ajuntaria a palha num celeiro, quer dizer, ele ajuntaria o trigo no celeiro e separaria a palha com fogo. Essa palha que está falando é a palha do trigo, é a casca, correto? A vida está onde? Está na semente. Foi assim que Deus planejou tudo. Deus plantou um jardim. A vida está na semente. Tudo se desenvolve a partir de uma pequena partícula
que possui dentro dela toda a vida que vai ser necessária para o desenvolvimento futuro. Deus é criador, Ele não é mágico. A gente tem que quebrar esse pensamento. E a gente vai falar muito essa manhã sobre o pensamento, sobre formas de pensar. De uma coisa assim de estalar de dedos. Porque isso não é só uma coisa da cultura de hoje, não. Isso está bem mais arraigado, é muito mais profundo do que o micro-ondas. É muito anterior à invenção do micro-ondas isso. A questão do... É muito anterior à invenção do miojo. Essa coisa de querer as coisas do estalar de dedos. Vem de uma forma fútil de pensar que os nossos pais, o passado, os ancestrais nos legaram. A respeito da própria criação do próprio Deus. Achando que tudo surgiu assim, estalar de dedos. Aí a gente quer que Deus faça as coisas no estalar de dedo na vida da gente. Deus não vai fazer nada no estalar de dedo, Ele não é mágico, Ele é criador. Ele desenvolve, Ele planta uma semente e espera que ela se desenvolva. Entende? Então esse é um dos princípios que a gente vai ter que modificar na nossa mente para a gente poder caminhar de uma forma mais conjuntada. Sei lá se essas palavras existem, mas se não existe eu inventei agora. Então vamos usar uma mais comum, né? Desarticulada. Ficou melhor agora? Então a gente tem um problema de desarticulação no corpo. E o que a gente quer de uma forma simples, uma forma semente, né? É uma semente, essa escola é uma semente. É só uma semana. Não tem como a gente fazer um ensino gigantesco, porque é só uma semente. E a gente nem se propõe a isso, a gente quer plantar uma semente no seu coração, que vai germinar e se desenvolver ao longo da sua vida. Da comunidade onde você está inserido, corpo de Cristo onde você está. Correto? Então uma das coisas que a gente quer é deixar essa ativação para que o corpo de Cristo viva de uma forma mais articulada. E o problema é que muitas das nossas ações, elas são feitas assim. Cada um faz do jeito que quer, do jeito que acha melhor. Você já ouviu isso em algum lugar? Eu li isso várias vezes. O livro de Juízes fala disso várias vezes. Eu não vou falar isso não, isso tem outra ministração aí, pra você ver os DVD. Mas fala a respeito disso, que o povo de Israel, eles viviam, cada um agia do jeito que achava melhor. Porque naquele tempo não havia rei. Bom, o livro de Juízes foi escrito provavelmente na época do reino de Davi, dentro de uma ótica de um rei Messias, não de um rei humano. Porque o rei humano não era a solução dos problemas de Israel. Porque Israel sempre teve rei, Deus. Eles que não reconheciam Deus como rei. E só Deus reina sobre Israel. Só Deus reina sobre o seu povo. Correto? Então eles falam assim, cada um faz o que quer quando não está alinhado com a cabeça. Então fica desarticulado. Então o que a gente procura fazer nesses momentos? Ajuntar o povo, congregar o povo, para que a gente possa tentar de alguma maneira articular uns com os outros, se conectar uns com os outros, para no mesmo propósito a gente se mover de uma maneira correta, de uma maneira coletiva, numa expressão coletiva e não numa expressão babilônica, de confusão, mas numa expressão do Espírito, uma expressão do Shavuot, do Pentecostes, né? Do ajuntamento, onde o Espírito foi derramado de uma vez por todas sobre a humanidade. Bem, então a gente busca esse lugar aí, para a gente poder ver se a gente alcança alguma porção, alguma fração de coletividade, para a gente se mover coletivamente nesses 6 dias. 7 dias, 6 dias, né? Amém. Então vamos lá. Isaías, capítulo 55. Só um detalhe. Para concluir, a questão é: tome notas. Por quê? Porque enquanto você estiver nesse lugar, enquanto nós nos congregamos, Deus se manifesta.
E ele não se manifesta apenas na vida de quem está pregando. Ele fala ao corpo. Então você vai absorver coisas aí que eu não falei. E você precisa escrever, porque senão depois você vai esquecer. Por isso que eu falo, você tem que anotar o que você ouviu e o que você ouviu do que você ouviu. O teu entendimento a respeito disso. Porque tudo, como a gente cantou aqui no início, tem a ver com entendimento. O culto que é aceitável a Deus é um culto feito com entendimento. Que você entende o que está fazendo. Culto, serviço sagrado, serviço de adoração, serviço de louvor, serviço que traz glória a Ele. É todo serviço que traz glória a Ele. Todo serviço diante dEle. Que Ele recebe, que é aceitável a Ele, é algo que é feito com entendimento. Amém? Então você tem que entender o que você está ouvindo. Como disse Filipe ao eunuco, você entende o que você está lendo? Então, a mente de Cristo está nesse lugar. A unção está sobre todos nós, está sobre a tua vida. Absorva isso. Absorva e coloque isso no papel. Amém? Guarde para a tua caminhada depois desses dias. Amém. Agora sim, Isaías 55. Isaías 55, versículo 6. Nós vamos tentar fazer uma breve introdução. Esse é o maior desafio da minha vida. Para a gente poder dar um intervalo para depois a gente retornar. Então Isaías 55, versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em misericórdia. Vamos por partes. Primeiro essa parte aqui. Nós vemos só nesses dois versículos, só no versículo 6, no início do versículo 7, nós vemos aqui uma tríade. Não, uma sequência de três fundamentos muito importantes que nos abrem para o que todo o restante do texto quer inserir, quer passar para dentro de nós, quer colocar dentro de nós. Porque como ele mesmo diz na frente, a palavra de Deus ela é uma semente que é plantada, que não tem propósito vazio. Ela não tem propósito vão. E Ele não quer que ela volte como espinhos, mas como frutos. Porque o que volta como espinhos, Ele corta fogo. É a terra má, que o escritor de Hebreus fala. Então nós precisamos ver o que esse texto carrega a respeito da vida que o Senhor quer. Lá nos versículos posteriores, Ele quer que a gente vivencie como o corpo de Cristo na terra. Eu observei aqui uma tríade, que eu chamo de intimidade, caminho, pensamento. Intimidade, caminho, pensamento. Buscai ao Senhor enquanto está perto. Proximidade, intimidade. A base é proximidade. Glória a Deus que o trabalho da proximidade não é um trabalho nosso. Ele se aproximou, porque se nós precisássemos nos aproximar dele, nós estávamos perdidos. Ele pulou esse abismo que a iniquidade deixou entre os céus e a terra, que foram criados como um céu e terra para poder andar junto. O céu governando sobre a terra, o céu sobre a terra como o jardim do Senhor. Eu falo que a ideia do céu e da terra, da criação, que você vê lá no início, lá no Bereshit, lá no início da Torá, lá no primeiro livro da Bíblia, você vai ver essa questão do céu e da terra. Eu entendo assim, que o céu é a morada do Altíssimo, a terra Ele plantou o seu jardim. Então eu entendo que é o quintal da casa dele. Ele fez a terra como o quintal da sua casa. Ele fez a sua morada, Ele construiu uma morada para Ele. No início Ele fez o céu e a terra. No início Ele construiu uma morada para Ele e um jardim. Claro que é uma morada metafórica. Por quê? Porque Deus não habita em lugar nenhum, não tem nada que comporte Ele. O eterno, Ele é transcendente. Ele é invisível, Ele não tem figura, Ele não tem forma humana. Não existe uma forma que possa delineá-lo, limitá-lo.
Ele é grande, ele é infinito. Mas o início da criação que a gente vê em Gênesis 1, em Bereshit, a gente vê ele fazendo uma morada para ele em um quintal. Assim, é como se você entendesse assim, entenda a analogia, e falava assim, lá no início, Bereshit, um passado sem data, sem ter como contabilizar, na eternidade, no tempo que não se conta, ele construiu para ele uma morada e um jardim. E no jardim, ele colocou seu jardineiro. Seu amigo. Porque o jardim de Deus era o lugar favorito dele. E era o lugar onde ele descia na viração do dia para passear e ter comunhão com seu amigo. Entende? Eu penso assim, o Altíssimo saindo da sua morada e dando um passeio no jardim, pegando na mão de Adão. Eu falei, ei cara, como é que tá? E como é que foi o trabalho no jardim aí hoje? Foi bom? Tudo cuidadinho pro senhor. O que você fez hoje, Adão? Tá aqui, cara, que coisa linda. Vamos desfrutar desse jardim junto, então. O jardim era um lugar de deleite, de comunhão eterna entre Deus e o homem. Então você vê essa condição original em que Deus colocou céu e terra, era para que houvesse relacionamento, intimidade entre céu e terra. Era próximo. Eu entendo que era próximo, assim como na eternidade, no tempo vindouro, vai ser próximo. O céu desce a terra, então fica céu e terra de novo, como era no início. Novo céu, nova terra. O céu e terra renovados. Tem? Só que por causa do pecado, da entrada da semente, da rebeldia, e da entrada, da impregnação da iniquidade da terra, da injustiça na terra, houve uma separação, um abismo. Sabe onde é que você vê essa dinâmica direitinho? Para variar em Davi, né? Para variar, Davi. Você vê lá no Salmo, marca aí que a gente vai voltar para aí. Você vê lá no Salmo, Salmo de número 24. Esse Salmo de número 24, Davi estava muito inspirado quando compôs ele. É força de inspiração isso aqui. Ele foi de Gênesis e Apocalipse em 10 versos. Tudo que você precisa entender está no Salmo 24. Medita nele, canta ele, adora ele, pronto. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. A quem pertence a terra? Ao Senhor. A propriedade é dele. Ele criou tudo para si, para o louvor da sua glória. Você acha que Deus ia criar? A ideia aqui é de pertencer, é de proximidade. Você não cria algo que pertence a você para lançar longe. Que pertence às suas posses, ou não é? Os seus bens, as suas posses, elas estão onde? Perto de você. Quando for dar a instrução, assim como falei, o pessoal que está lá hospedado lá no sítio, por favor, mantenha suas posses juntos de você. Seus bens, seus pertences. Cuide dos seus pertences. Porque o que te pertence, você tem junto a você. Estão entendendo? Estão acompanhando? Então, isso aqui está falando que a terra tem um pertencimento a Deus. Então ele está dizendo que ele criou ela perto dele, para ele, para o deleite dele, próximo dele. Aí fundou ele sobre os mares, sobre as correntes as estabeleceu. Não vamos entrar nos detalhes aqui. Verso 3: quem subirá ao monte do Senhor? Então eu vejo que aqui ele já foi Gênesis, ele já pulou. Ele já passou o verso 3 e ele já começa a falar de Sião. Ele já começa a falar da morada de Deus na terra, preparada do céu na terra, já dentro do povo separado, dentro da terra santa, no ambiente escolhido pelo Senhor. O Monte Santo. O lugar onde o céu tocava a terra.
Então você vê, verso 1, ele criou tudo para si. Verso 3, quem vai até ele? Mas peraí, aconteceu algo entre o 1 e o 3, não aconteceu? Por que é necessário subir a um monte, a um lugar alto, a um lugar afastado, a um lugar distante, a um lugar de difícil acesso? Por causa da separação. Então aqui ele já fala da criação, já fala da queda e já começa a falar sobre o processo da redenção, né? A tríade, criação, queda, redenção. Já estabelecido no primeiro carrado dele na terra, ou segundo, se você quiser entender melhor, primeira igreja dele na terra, ali o povo de Israel. Então ele começa a falar de todo esse acesso e no final, eu não vou ficar no Salmo 24, senão a gente não sai dele. Ele fala sobre a volta de Yeshua, Jesus. Volta para Isaías 55. Então você vê exatamente esse paralelo lá em Salmo 24. Davi entendia isso, ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi o cara que teve a criação do tabernáculo. A tenda de Davi foi diferenciada. Eu acredito que a gente vai falar delas. Todas essas pontes, esses acessos que a gente vê ao longo das escrituras. E Davi foi que estabeleceu esse lugar mais intimista. Na verdade, no tabernáculo de Moisés, na visão de Jacó, tem um céu sobre a terra e uma escada ligando os dois. No tabernáculo de Moisés você vê 2 ambientes, só que um dos ambientes separado por uma cortina, que faz 3. Depois a gente vai falar em mais detalhes deles. Mas o templo de Salomão mantém o mesmo paralelo do tabernáculo de Moisés. Mas o de Davi, ele era diferente, ele era mais simples, ele era uma kitnet. Descobri, revelação. Sabe aquela kitnet, sabe, Léo? Aquela kitnet assim, de um cômodo só. Que o quarto é do lado tem a cama e o fogão do lado. Entendeu? O tabernáculo de Davi é uma kitnet. Só tem o Santo dos Santos. É ou não é? É a arca e o povo em volta. Davi, ele tinha uma visão assim aguçada e simplificada a respeito do relacionamento com Deus. Como se ele entendesse, tá, mas o final disso tudo não é estar diante dele? Então vamos direto. Pra que ficar dando volta? Se a origem não é ele, se o propósito não é estar junto dele, então vamos direto. Entendeu? Então ele estabeleceu esse paralelo. E ele colocou exatamente essa situação que a gente acabou de ler ali, né? Da terra como pertencer de Deus, da terra distante de Deus, e um povo santo tendo que fazer um esforço de outro mundo poder subir até o lugar onde ele estava. E depois ele fala sobre esse povo levantando as portas e ele descendo, entrando na cidade. O céu invadindo a terra. Glória a Deus, glória ao Pai, que um dia ele enviou o seu filho para morrer numa cruz, rasgar o véu, fazer do santo lugar e do santo dos santos um lugar só, como era o propósito. O lugar onde está a mesa, eu já estou avançando, gente. Deixa eu voltar. Volta. Mas o lugar onde está a mesa, onde está a chama do Espírito, onde está o incenso, seu mesmo ambiente onde ele habita, diante da face dele, sem cortina, sem véu, sem impedimento. Ele nos deu acesso, ele se aproximou de nós, ele pulou o abismo da iniquidade e se aproximou de nós. Glória a Deus por isso. Hoje a gente pode cumprir esse texto. Busca o Senhor quando está perto. Busque-o perto, proximidade, intimidade. Então nós vemos intimidade que vai conduzir ao quê? A uma vida dentro do caminho. Deixa o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Intimidade, caminho, pensamento. Deixa o perverso os seus caminhos. Para quê? Para abraçar o caminho. O caminho com C maiúsculo.
Uma intimidade que vai te revelar o caminho. Se você vê o chamado de Yeshua, você vai ver Jesus lá no Evangelho segundo João. Você vai ver assim, os 2 primeiros discípulos que se aproximaram dele, lembra? Lembra quais foram? Vocês estão comigo, gente? Tá tudo bem? Se ficar com sono, dá uma levantadinha sempre de novo. Lembra dos 2 primeiros discípulos que se aproximaram dele, que João descreve? Que era ele mesmo e André, que eram discípulos de João Batista, estava batizando, aí Jesus voltando do deserto, aí João viu de longe, aproximou, lá, é ele. Aí os caras, eu fico pensando, João e André olharam para a cara do outro, se é ele, o que nós vamos continuar fazendo aqui? Só 2 entenderam. De toda a multidão que seguia, que havia fala que saía, fluía uma multidão para ter com João no deserto. De toda a multidão que seguia, só 2 entenderam, captaram a mensagem. Falaram assim, mas peraí, se é ele, vamos lá. Vamos atrás dele. Se ele é o caminho, vamos andar pelo caminho. Vamos seguir o caminho. Vamos descobrir onde esse caminho dá. Vamos recuperar o acesso. E eles chegaram, foram atrás de Yeshua, e Yeshua virou para ele e falou o quê? Vocês estão me seguindo, o que foi? Vocês são sombra. Falei assim, mestre, onde é que você dorme aí, qualquer lugar onde você fica? O primeiro chamado, você vai ver um convite de Yeshua, o convite de Jesus ao lugar da sua intimidade. Filipe e Natanael, vem ver, vem ver, vem ver, vem ver. Você se aproxima para então segui-lo. Proximidade que te conduz a caminhar, a segui-lo, a seguir os passos, a avançar nas mesmas pegadas. Caminho é isso. E sem esse caminhar você não consegue o quê? Mudar o pensamento. Busca o Senhor enquanto está perto. Deixe o seu caminho, ande no caminho. Mude o pensamento. O problema é que a gente quer uma mudança de pensamento sem passar pelas 2 etapas anteriores. Não funciona. A porta é estreita mesmo. Nós temos que perder a mania de querer alargar a porta para poder ver se entra mais gente. Deus estabeleceu as leis. Ele diz como funciona. É assim, ponto final. Senão é só engano. A gente vai estar se enganando e pior, a gente vai estar enganando as pessoas. Conduzindo pessoas ao erro. E aí, a gente sofre com isso também. Ele fará, ai daqueles por meio de quem vem o escândalo, ou aquilo que conduza o outro a cair ao erro, que engana o seu irmão. Então, para a gente se converter de uma pregação do evangelho mentirosa, a gente tem que, o quê? Voltar ao que ele deixou como base para nós. E ele dizia, o caminho é, a porta é estreita, o caminho é apertado. João traz isso muito claro, no capítulo 3, já naquele contato dele com Nicodemos. Ele falou assim, olha, nascer de novo. Não teve conversa com Nicodemos, gente. Entenda o aspecto do texto, do diálogo dele com Nicodemos. Não teve conversa. Nicodemos foi atrás de uma coisa, ele simplesmente fechou a porta na cara de Nicodemos. Ele falou, não dá, isso aí não. Dessa forma, não. Primeiro você tem que nascer de novo. Você quer entender o que eu prego? Você quer entender minha mensagem? Você quer saber acerca do reino? Você quer saber como estabelecer, manifestar, implantar o reino de Deus na sua cidade? Como? Se você não passa pela porta. Se você não trilha o caminho, você nunca vai alcançar a vida. Você precisa entrar pela porta. Você precisa receber o convite da intimidade, de aproximar-se dele. Você precisa seguir o caminho, você precisa caminhar em cima dos passos dele. Ter um conhecimento
empírico, conhecimento de prática, de experiência a respeito do que ele está falando. Porque ele estabeleceu que as coisas fossem assim, você absorver essa informação manuseando. Isso é assim, assim, assim. Dá nome para os animais, Adão. Você acha que Adão saiu? Cabrito, cabra, girafa, pá. Não. Aquele ali foi o primeiro apelo à investigação científica da história. Falou, eu fiz, agora você descobre o que é. E Adão, como um bom biólogo, o melhor que já existiu, foi catalogar o que tinha no jardim. Bom, deixa eu ver. Prove e vê. Prove e vê. Prove e vê. Não dá para ver sem provar. Não dá para a gente cortar, fazer um outro caminho, gerar uma certa filosofia, que todo mundo vai aderir a essa filosofia, Jesus, paz e amor, entendeu? E tal, e vai. Não, gente. Primeiro passo é intimidade. Sem proximidade, você nem sequer vai entender o que ele está dizendo. As pessoas, elas não vão compreender isso. Então, o nosso primeiro trabalho é o quê? É ajuntar as pessoas, empurrá-las para Deus, trazê-las para o convívio de Cristo. E a gente só pode fazer isso através de nós, né? Trazendo para nós e mostrando, conduzindo essas pessoas a trilhar o caminho. Para que então? Para que elas venham absorver uma mudança de pensamento. O que eu estou tentando colocar aqui hoje, que estou sendo bem enfático nessa introdução, é para a gente poder compreender as coisas que a gente vai falar, tudo que vai ser liberado nessa escola, todo o entendimento que vai ser liberado nessa escola. A gente vai ter que sempre ter em vista a base, a chave, a porta, a entrada. E a entrada é o coração. É o coração. Não mudou. Ainda fala de novo nascimento, ainda fala de coração entregue a Ele, ainda fala de amor em primeiríssimo lugar. Sobre tudo, sobre todas as coisas. Ainda fala de um fogo queimando dentro de você. Porque esse fogo vai iluminar a sua mente. E vai te libertar dos pensamentos iníquos. E esse negócio de pensamento de iniquidade é muito complicado. É muito complicado mesmo. Está falando de uma mudança profunda de cosmovisão, da tua forma, de toda a tua forma, toda a construção da tua mente, de como enxergar o mundo à sua volta. Porque a gente está com um problemão aqui na forma de pensar. Às vezes a gente absorve a pregação, mas a gente filtra ela de acordo com a nossa forma de pensar. Então, se a nossa forma de pensar é iníqua, ela é absorvida de um sistema de filosofias, de um conjunto de preceitos, de filosofias, de paradigmas desse mundo que não tem sua fonte em Deus. A gente vai perverter tudo. A gente vai torcer tudo para o nosso próprio benefício, para o nosso ego, para saciar a nossa carne, para fazer as nossas vontades. E não vai ser reino de Deus, vai ser o nosso reino. E, gente, isso é um perigo muito grande. Por isso que a pregação do evangelho começava com metanoia, mudança de mente. Só que, por mais que a pregação começasse com mudança de mente, o que nós vamos ver é que essa mudança de mente, ela não era possível de acontecer sem uma transformação do coração primeiro. Sem uma transformação do coração. Então vamos lá, seguindo o texto. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Está vendo? Por que eu falei que era importante a gente entender esse detalhe ali? Por quê? Porque depois ele vai começar a falar de pensamentos. Então não dá para a gente chegar e ir direto na mudança de pensamento sem a gente entender primeiro que ele está falando para pessoas que se aproximaram
que andaram no caminho. Largaram os seus caminhos e começaram a absorver o estilo de vida que as Escrituras no Novo Testamento chama, mas que tem desde o início, que fala sobre o caminho. O próprio Messias, o próprio Jesus é esse caminho. Ele fala, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus, estou no versículo 9, né? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Está falando, tem uma distância violenta entre a minha forma de pensar e a forma de você pensar, entre a minha forma de ver o mundo e a forma de vocês de ver o mundo, entre a minha forma de agir e a forma de vocês de agir. Claro, ele está falando dentro do contexto da antiga aliança, onde o Messias ainda não havia encarnado. Então automaticamente eles tinham a lei, que é perfeita, porém eles tinham uma mente não transformada, porque eles não tinham um espírito regenerado. Sem espírito regenerado, sem um coração transformado, sem uma mente transformada, seria impossível eles absorverem os preceitos de Deus, as instruções de Deus da lei dele. Então ele estava dizendo assim, enquanto eu falo A, eu aqui estou entendendo A, vocês aí embaixo estão entendendo Z. Aí ele fala, Deus te ama, e você aqui entende, oba, ele vai fazer todas as minhas vontades. Está entendendo? Ele fala, tem uma distância violenta. Versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Marca aí, vamos lá em Hebreus. Vamos em Hebreus, marca aí, vamos voltar aí. Hebreus 5. Hebreus 5, versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Deus fala coisas boas a respeito dela. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Hebreus 5. Eu falei isso? Mas eu estou falando que é 6 o tempo todo, vocês estão entendendo? Pessoal, estou falando 5, vocês estão entendendo 5. Falando 5, mas eu estou pensando 6. 6, 7, gente, vai lá, vamos ler de novo agora, para todo mundo acompanhar então. Hebreus 6, 7, volta. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então ele está falando, a minha palavra eu designei ela, os meus pensamentos eles são mais altos, os meus caminhos são mais altos, porque a palavra que eu libero, eu designei ela não com propósito vão, vazio, não com propósito de casca, de palha para ser queimada, não com propósito de espinheiro, de sarça, de arbusto seco, que não dá fruto. Eu enviei a minha palavra, e você fala, a água que frequentemente cai sobre uma terra, e a água na Bíblia representa a palavra.
Fala assim, a palavra está caindo com abundância sobre uma terra, mas ao invés de dar fruto, ela dá espinho. Perto está da maldição, e o seu destino é ser queimado. Se a gente pensar na implicação disso, para os crentes que vão todo domingo no culto, melhor nem pensar. Deixa Deus julgar. Mas é sério o negócio. As escrituras estão aqui para nos instruir, para nos alertar. Ele não desperdiça a palavra. A palavra dele não tem propósito vazio. Dar propósito vazio à palavra dele é uma blasfêmia, é um ultraje, é uma ofensa a Deus. Porque vazio é a mesma palavra para ídolo. E Deus não é ídolo, Ele é Deus. Deus é cheio de propósito. Ídolo é vazio. Quando você ouve a palavra e não dá fruto segundo essa palavra, você está chamando Deus de um ídolo. Você está fazendo de Deus um ídolo e não um Deus. E vai por mim e se ofende Ele, porque Ele é o Deus, Ele é o eu sou, Ele é o cheio de propósito, Ele é o princípio, o fim, a origem, o destino. Ele é tudo, Ele é o que é. Estamos compreendendo essa base? Está ficando bem firmada na sua consciência? Amém? Porque a minha proposta é que isso desça até o seu coração. E eu creio que a palavra ela tem esse poder. Tudo que ela precisa é ser acompanhada de fé naqueles que ouvem. E eu gosto do conceito hebraico para fé. Porque fé, às vezes, na nossa cultura, virou uma coisa muito esotérica, né? Uma coisa assim, gnóstica. A fé. O que é fé? A fé é a fé. Entendeu? É a fé. Eu tenho fé. Que fé que você tem? Por que Tiago fala? Tiago, irmão de Yeshua. Lembra Tiago? Tiago, filho de Maria e de José. Que se converteu quando Jesus apareceu para ele ressuscitado. Isso é demais. E se tornou na figura mais eminente da igreja de Jerusalém. Mais destacada. Para poder ver como é que a criação de Maria foi boa, né? Maria e José, Deus não escolheu por acaso, né? Olha os filhos dele. Um não precisa dizer nada, né? Mas aí tem gente que ainda fala, mas ele era filho de Deus. Tá, então vai. Então olha Tiago e Judas. Tiago, os historiadores antigos dizem que nenhum homem era mais parecido com Jesus do que ele. Também puderam. Os apóstolos andaram 3 anos e meio. Ele andou 30 anos. Ou vamos dizer ali, 28, 25, 20. Seja qual for a diferença de idade entre Jesus e ele. Que seja. Ele viu Jesus na vida comum. Ele viu Jesus em casa. Ele viu Jesus indo à sinagoga nos Shabbats. Ele viu Jesus buscando a lei, crescendo em estatura, em entendimento, em graça diante de Deus, graça diante dos homens. Ele devia odiar Jesus. Aquela coisa de irmão, sabe? Jesus devia ser o certinho da casa. Eu não estou falando heresia não, né? Porque você sabe, né? Que aí vai choca um pouquinho o pessoal. Nossos amados católicos. Já choca o fato de que Maria teve mais filhos, né? Mas choca mais ainda se você falar que Maria não creu em Jesus. Só depois da ressurreição. Aí eles devem dar pulo na cadeira.
Ela não creu, nem ela, nem os irmãos de Jesus. Pelo contrário, achava que ele estava doido. Queriam prender ele. Queriam botar uma camisa de força nele. Fala assim, surtou. Sabe o que aconteceu com Jesus quando ele foi pregar em Nazaré? Na sua cidade, na sua sinagoga? No lugar onde ele provavelmente estudou 12 anos, fez um rabinato, se formou como rabi. Que ele tinha o hábito de ensinar. Sabe o que aconteceu quando ele pregou lá? Depois de voltar do deserto? Tentaram matar ele. Quem que você acha que estava na sinagoga? Parentes, vizinhos, amigos de infância. Porque você não entende a seriedade do que Yeshua estava falando. Não é à toa que os judeus não acreditam nele, a maior parte não acredita nele até hoje. É muito sério dizer que é filho de Deus, não é igual nós, não. Era muito ofensivo para ele estava se fazendo igual a Deus. Aí era demais. Aceitar ele como profeta, tudo bem. Aceitar ele como um baita do rabino, tudo bem. Um Messias dentro da concepção que eles tinham de Messias, tudo bem. Agora dizer que compartilhava da mesma natureza de Deus, aí era blasfêmia. Aí tinha que morrer. Qualquer judeu piedoso ia pegar na pedra para poder matar. Qualquer homem temente a Deus daquela época faria isso. É sério. Então, mas não acusa eles não, porque se você estivesse lá, você faria a mesma coisa. Tem gente que diz assim, eu queria tanto ter vivido na época de Jesus. Eu tô, graças a Deus, que eu nasci no século XX. Eu não queria ser daqueles que ia gritar crucificam, tá louco? Pensa nisso aí na minha vida. Não, diz que quando ele voltar, todos o verão, e até aqueles que o traspassaram, e o lamentarão e chorarão. Eu não queria estar no meio desse não, tá louco? Aqui é que disse que eu não ia estar no meio dos discípulos. Boa sorte, foram 11 numa multidão. É sério o negócio. O caminho, gente, o caminho. Podemos perder o caminho de vista. Ele vem falando, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ele fala, minha palavra sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. E o que ele designou? Regar a terra, fecundar, está no versículo 10. Regar a terra, fecundar, fazer brotar, dar semente ao que semeia e pão ao que come. Foi isso que ele designou a palavra. A palavra rega a terra, o nosso coração. Ela fecunda. E fecundação, você é obrigado a falar de intimidade com você, não é? Intimidade. Faz brotar. Para quê? Para aparecer com sementes e frutos. Com sementes e frutos. Espinhos não. Se ela aparecer com espinhos, ele corta. Então, se você, meu amado, querido irmão, no temor do Senhor, eu falo essa manhã, tiver entre aqueles que estão absorvendo a água e produzindo espinhos, saiba que se hoje você ouvir a voz do Senhor e não endurecer o seu coração, tem jeito. Começa agora a dar fruto. Da semente dá fruto. A semente dá fruto, porque senão perto está da maldição. E o destino é o fogo. É a Bíblia que está falando. Vou dizer aqui. Versículo 12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Agora observa o versículo 13. Em lugar do espinheiro, crescerá a murta. Em lugar da sarça, em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isto para a glória do Senhor
e memorial eterno que jamais será extinto. Quer completar? Assim diz o Senhor: mantende juízo e fazer justiça. 56:1. Mantém o juízo e fazer justiça. Ele nos dá uma oportunidade de deixar com que a palavra dele entre no nosso coração em primeiro lugar, né? Faça com que a terra venha se tornar uma terra propícia a fecundar. Então ele transformar o nosso coração para fazer brotar a semente. Que todas essas partes está falando o quê? Terra absorvendo água, tá tudo coisas internas. Coração, homem interior. Fecundando a terra, ninguém está vendo. É debaixo da terra, é do coração, é no interior. Terra é homem, debaixo, no interior. Coração, dentro do homem. Debaixo da terra, no interior. Fazendo brotar. E então, aparece. Com as suas raízes ali embaixo. Crescendo. Tocando o leito das águas. A vida escondida. O altar secreto. A intimidade de quem ouviu o chamado. A caminhada. Perseverança seguindo o caminho, deixando seus caminhos e seguindo o caminho, até começar a aparecer a árvore e aparecer se é espinhos ou se é fruto e semente. Processo. Diga processo. Não mágica. Processo. E ele fala que esse espinheiro crescerá no cipreste. Eu estava observando e essas árvores aqui, elas falam exatamente de... Lembra? Tá tudo dentro do contexto, falando sobre vazio e glória de Deus. O que é vazio, vaidade, adoração a ídolos. Idolatria. O que é cheio de propósito, glória de Deus. Então se a palavra que cai no seu coração, ela fica vazia, ela fala assim, ela é como essas árvores, espinheiro e sarça, que falam de duas árvores vazias de propósito. Vazias de propósito. Arbustos secos. O único destino delas é queimar. E aí ele fala do cipreste e da sarça. Não vou entrar muito no detalhe dessas duas árvores, mas eu só quero chamar a atenção para um detalhe em cada uma delas. Cipreste é uma árvore com uma madeira considerada quase indestrutível. Nos tempos antigos eles usavam a madeira do cipreste para poder construir casco de navio. Entendeu? Construções assim que eles queriam que permanecessem pelos séculos. Diz que tem um portão, se eu não me engano, lá no templo na igreja de São Pedro, lá, se eu não me engano, que é feito de cipreste, que tem mais de 600 anos, é intacto. É uma madeira para a vida toda. E diga-se de passagem, é a madeira da qual o Senhor ordenou a Noé que construísse a arca. Espinheiro sem propósito, queima. Cipreste, fala assim, eu vou tirar a sua madeira, da sua madeira que não prestava para nada, só para o fogo, que era só lenha para o fogo. Eu vou fazer uma madeira forte, uma madeira indestrutível, onde eu vou colocar um propósito que vai durar por gerações, onde eu vou construir a minha salvação nela. Como ele construiu a arca e preservou a humanidade, preservou toda uma raça, toda uma linhagem, guardando o último descendente de uma linhagem justa, que era Noé, o último da linhagem de Sete, que buscou ao Senhor, que já nem seus filhos faziam isso mais.
Porque você sabe que foi esse o desespero de Deus, entre aspas, né? Como se ele não tivesse controle da história, mas de uma forma literária. O Gênesis, ele nos fala sobre esse desespero, esse arrependimento de Deus de ter feito o homem. Porque tinha uma linhagem que vinha seguindo. Desde Adão havia uma linhagem que buscava ao Senhor na terra. Tinha os filhos de Deus e os filhos dos homens. Só que Noé foi o último. Se você olhar a genealogia, você vai ver que quando o Senhor faz a declaração de Gênesis 6, é quando o último ancestral de Noé morre, fica só um. Deus não tem propósito em uma pessoa. Coloca uma coisa na sua mente. Deus não tem propósito em uma pessoa. Deus tem propósito em uma coletividade. Porque Deus é coletivo. Deus se expressa de muitas maneiras. O Espírito dele tem 7 formas. Ele é a comunhão entre o Pai e o Filho. Deus é amor. O diabo é um. É um e é aquele que divide. Que é isso que significa a palavra diabo. Aquele que coloca um contra o outro. Aquele que divide. É o Deus do individualismo. O Deus desse século. Deus não tem propósito em uma pessoa, Ele tem propósito em uma coletividade. Quando sobrou um homem, Ele falou, acabou o propósito da humanidade. Um homem. Mas Noé era pregador da justiça. E ele conseguiu, imagina o trabalho dele, né, pastor Juscelio, para colocar a família dentro da arca. Porque você vê, os filhos dele não tinha temor nenhum do Senhor. Imagina como é que ele conseguiu fazer os filhos dele entrarem naquela arca. Mas ele conseguiu. Ele ganhou a sua casa. E ele providenciou uma família para Deus. Eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu. Aí Deus se alegrou de Noé. Falou assim, agora sim. Porque não é bom que o homem esteja só. Não representa Deus o homem sozinho. Ele não tem compromisso no homem que anda sozinho. Ele não tem compromisso com o homem que anda sozinho. Às vezes a gente com uma mentalidade, lembra que eu estou falando? Mentalidade de Deus lá em cima, nossa aqui embaixo. Com uma mentalidade aqui embaixo, a gente lê algumas passagens no Tanar, ali na antiga aliança. E a gente vê histórias de homens que se destacaram. E a gente acha que Deus tem propósito com homens sozinhos. Só que Deus está vendo aqui, nós estamos vendo aqui embaixo. Deus nunca viu um homem sozinho. Quer melhor exemplo disso? Qual que é o maior exemplo do homem sozinho que marcou uma história na antiga aliança? Elias. Um sozinho derrotou todos os sacerdotes de Baal. Um sozinho. Ele achava que estava sozinho. Pensa aqui, querido. Quando ele entrou na neura dos crentes de hoje, estou sozinho. A igreja está aí, ó. Está tudo em pecado. Babilônia. Prostituta. Não, tem que afastar. Você é igreja em casa, porque eu sou igreja. Não, eu sozinho. Não, eu vou fazer o que é certo agora. Eu vou começar a minha denominação. A denominação dos corretos, mais corretos que os corretos de antes, dos últimos dias. Porque toda denominação abre assim, com os mais corretos que os corretos anteriores. Renovada. Renovada, agora independente. Ô, necessidade de rótulos, gente. Só tem necessidade de rótulo quem não sabe o que é. Porque rótulo é uma coisa que os outros colocam em você. Quando Moisés quis colocar o rótulo em Deus, ele falou, eu sou. Falou, Moisés, diga que eu sou. Não preciso de rótulo, Moisés. A gente não sabe de que espírito nós somos, né? Às vezes. E Elias entrou na neura dos crentes modernos, na neura contemporânea dos evangélicos, da Silva Sauro, do Facebook da Silva do Brasil.
Né? E entra, tô sozinho, pode me matar. Ele falou: Elias, querido, eu tenho 7.000 que não se dobraram diante de Baal e não beijaram ele. 7, perfeição, 1.000, número máximo. Ou seja, ele falou, é como se ele falasse, na linguagem de hoje, ele fala assim: ô Elias, eu tenho milhões que não se prostraram. Você acha que está sozinho? Como é que você acha que você conseguiu fazer o fogo descer do céu, meu querido? Como é que você acha que você conseguiu abrir esse campo missionário, meu querido? Como é que você acha que você conseguiu ficar tanto tempo sendo fiel ao Senhor, meu querido? Mas eu estava sozinho, ninguém me ajudou. Minha denominação me abandonou. Eu falei assim: querido, desde os tempos antigos, tem homens e mulheres de Deus ao redor do mundo que não se dobraram diante de Baal, e bocas que não o beijaram, que estão prostrados com a sua janela voltada para Jerusalém, e que oram dia e noite: Senhor, prospera a tua palavra em toda a terra. Você acha que você é fruto do quê, querido? Você é fruto de oração de alguém? Tem gente que acha que oração não é importante. Pois é sério. Por isso que para que venha o maior avivamento da história dos tempos, no final de todos os tempos, trazendo a vida de Jesus, que vai rasgar os céus e vai arrancar, tirar o leão da jaula e vai fazer ele voltar, vai ser precedido por o maior movimento de oração da história da humanidade. A igreja se voltando para o Senhor, o tabernáculo de Davi sendo reerguido. Isso não é moda não, querido. Se orar fosse moda, entra nessa moda, pelo menos essa. Não entra na moda da Globo, entra na moda da oração então. Se você acha, se está pensando aqui e acha que oração é moda, então entra nessa. Vale a pena essa aí. Tinha que dar um intervalo? Acho que tinha. Vou dar um intervalo. Deixa eu só fechar aqui para a gente dar um intervalo. Então. Ou já fechei. Versículo 13, então vamos reler o versículo 13 para a gente fechar. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. A murta também é uma árvore. A murta é interessante porque ela é um arbusto, só que ela é um arbusto cheio de folhas vivas, que eram muito usadas, né? Era o arbusto favorito das culturas antigas, que eram muito usados para fazer grinaldas, para fazer perfumes. Os seus galhos eram perfumados, e diga-se de passagem, a murta, os galhos perfumados da murta eram os galhos utilizados pelo povo de Deus para poder construir as suas barracas nas festas do Sucote, festa dos tabernáculos, querido, que comemora Deus entre os homens. O que você está dizendo? Que Ele vai te tirar de uma vida sem sentido, de uma vida sem raiz, sem profundidade, uma vida sem fruto, para te colocar num lugar onde Deus habita, e te fazer tabernáculo de Deus na terra, exalando o bom perfume dele. Você está entendendo agora o que Isaías 55 está falando quando diz: busca o Senhor enquanto se pode achar, invoque o enquanto está perto, deixe o perverso o seu mau caminho e o iníquo os seus pensamentos. Está entendendo? Amém? Todo mundo captou isso? Adoração. Eu falei de adoração? Mas é adoração. Tá, intimidade, caminho, pensamento. Para uma mudança de pensamento. Amém? O nosso propósito é fazer uma construção da mente de Cristo, né? Começar, né? Lançar uma semente para uma construção da mente de Cristo, para que a gente possa absorver, então, não com a razão caída, mas absorver com uma razão transformada por um espírito aceso. Amém? Que assim a gente possa colocar tudo que o Senhor liberar para você em prática de hoje em diante, de uma forma renovada. Renovada pelo Espírito da profecia. Fique de pé no seu lugar. Amém? Nós vamos dar um intervalo agora. É um intervalo rapidinho, né? Quanto tempo? Oi? Ah, tá. Não. Então pode aceitar, gente. Pode aceitar. O pastor Jackson vai dar uns recados e já vai liberar vocês, uns 15 minutinhos, e a gente volta.